Então, a vida nos ensina que quando ficamos irritados com os nossos filhos por nos criticarem, é porque chegou o momento de entendermos que nossos pais estavam certos. Esta é uma grande sabedoria, né? Porque é fácil, né, na posição de jovem, você chegar para o seu pai e dizer: você é quadrado, você é radical, você não aceita as novas coisas, eu quero viver de uma maneira diferente e você contesta. Isso é muito fácil. Agora, se coloque no lugar dos seus pais, se coloque no lugar das pessoas que têm como missão educar um filho para que ele cresça, se desenvolva e viva uma vida melhor, feliz, né, etc., né? E aí você vai ver a dificuldade que é ser um educador, né? Lembre-se que um dia vocês também serão pais. E vocês sentirão na carne a dificuldade que é educar um filho. Portanto, na medida em que a gente começa a ser contestado pelos nossos filhos, é que nós começamos a perceber, lembrando da nossa juventude, como os nossos pais em muitos momentos estavam certos. Eles estavam errados em alguns também, não é verdade? Estavam, sim. Mas é nessa hora que a gente começa a perceber que aquilo que eles nos falavam, a gente está repetindo para os nossos filhos sem sentir. E isso é uma grande sabedoria da vida. Bom, o paradoxo das relações humanas, gente, nos traz a necessidade de dividir o problema que nós estamos discutindo do conflito das gerações em duas visões. A dos caras, os jovens, e a dos coroas, os mais velhos. E agora, então, nós vamos dividir esse problema em duas partes, ok? Vamos em frente? Vamos falar, então, sobre o conflito sobre a ótica dos coroas, né? O que os coroas precisam entender sobre o problema de conflito de gerações. E na relação entre pais e filhos, né, vou perguntar: o que você chama de respeito? Porque uma das questões que mais trazem conflitos entre gerações é o tal: você não me respeita. Certo, ok. Em algumas circunstâncias, isto é verdade. E em outras circunstâncias, isto é falso. Vamos entender o que é respeito, né? Discordar, por exemplo, é falta de respeito? Infelizmente, existem pais que não aceitam que seus filhos discordem deles. No entanto, isso é apenas uma diferença de visão sobre a vida. Mais uma vez, voltar ao começo da nossa conversa aqui. A discordância não é falta de respeito. O que é falta de respeito é a forma como nós discordamos. É o comportamento, é o trato na hora de discutir. É importante que entendamos que pensar de maneira diferente não é desrespeito. É apenas uma diferença. É apenas exatamente um conflito por termos vivido em momentos diferentes da evolução da vida da sociedade. Agora, o que acontece quando a gente pensa sobre esta questão de educação, na hora que eu tento, como pai ou como mãe, impor um limite às coisas que meus filhos estão fazendo, aquilo que eles estão querendo trilhar em suas vidas? Será que limites são importantes? Sim, limites são absolutamente importantes. É necessário a gente entender que, segundo a ótica psicanalista, o limite ele serve como até uma forma dos filhos entenderem que eles são amados, porque eles estão sendo orientados, abraçados, né? E há preocupação com eles. Apesar daquela reação contra o limite,
inconscientemente a criança ou adolescente entende aquele limite como uma aproximação dos pais, uma necessidade dos pais de estarem presentes e cuidarem de sua segurança, de sua integridade, do seu crescimento como pessoa. Então, limites são realmente importantes. E há limites para os limites? Será? Claro, gente, é como nós estabelecermos a democracia, como nós estabelecermos a ditadura na vida política de um país, de um regime de um país, né? Todo limite precisa ter um limite. Um limite não pode ser uma imposição. Né? A gente vai já discutir sobre essa questão de imposição ou de orientação, mas não é aconselhável que não haja limites para se impor limites, porque senão você cerceia totalmente a liberdade do seu filho de formar as suas próprias ideias, de formar seus próprios valores e de arriscar, de errar, porque a gente sabe que a grande maioria das vezes a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Então, é importante também ver o outro lado, de não ter um excesso de limites na educação dos nossos filhos. O conceito de moral ou de imoral, né? O que é moral ou imoral? Moral é um valor que está inserido dentro de um conceito, dentro de uma época, e que ele muda ao longo da história da sociedade. Até mesmo dentro do mesmo momento, dentro do mesmo tempo da sociedade, da humanidade, há valores morais aceitos em um determinado local, em uma determinada sociedade, em que outra sociedade ou em outro local, esse mesmo conceito não é aceito e é totalmente oposto, né? Então é preciso nós entendermos o valor moral como aquilo que uma determinada sociedade constrói, que serve para a harmonia e a boa convivência entre os seus integrantes. Da mesma maneira em que nós falamos de sociedade como uma coisa ampla, podemos entender sociedade como a sociedade familiar, onde também existem valores morais e éticos. E nesta mesma pequena sociedade chamada família, podem existir valores morais e éticos diferentes, bastando que haja diferentes gerações que vivem em contextos diferentes, que vivem inseridos em contextos diferentes. Então é preciso tratar este conceito de moral ou imoral de uma maneira isenta, de uma maneira tranquila, da maneira que você tenta mostrar os seus valores morais e éticos, mas aceitar que existam eventualmente diferenças nesta visão entre pais e filhos. Então, não há uma definição única para todas essas questões. Não existe, mais uma vez, o totalmente certo, o totalmente errado. Existem valores. Então, há como definir o certo e o errado? Não. O Voltaire, mais uma vez, falou que o ético é aquilo que serve para o senso comum. Ou seja, quando alguma coisa é definida e serve para toda aquela sociedade para a qual foi definido aquele valor, então isto é ético. Quando uma parte fica fora deste valor, então ela já se torna antiética para quem ficou do lado de fora. Então é importante a gente entender este conceito do que é ético, do que é moral ou imoral ou antiético, né? Para a gente poder saber como aplicar com sabedoria todas essas questões. Então vamos falar sobre o primeiro grande dilema dos coroas, né? Que é a educação dos seus filhos. Gente, realmente é uma coisa assim bastante difícil, né? A educação, uma coisa altamente complexa. Educar
é uma missão, uma das missões mais difíceis que existem para o ser humano, né? Justamente porque não existe o certo e o errado na educação. O que é educar? Educar é transmitir valores. Educar é transmitir aquilo, a forma de ver a vida, de ver o comportamento das pessoas, como nós devemos nos comportar socialmente, né? Como nós devemos conduzir a nossa vida, quais são os valores que servem e os que não servem para direcionar a nossa vida, né? A educação está diretamente ligada aos valores morais. Então, é importante que nós entendamos que o que é educação para uma família, muito provavelmente pode ser diferente para outra família. Muito provavelmente não, com certeza. Porque cada indivíduo tem os seus valores morais e cada um, então, forma aquilo que ele classifica como conceito de educação. Os estilos, portanto, de educação variam de família para família, de pais para pais. E é importante a gente entender, mais uma vez, que cada estilo tem as suas verdades e as suas inverdades, e que não há uma verdade absoluta para nenhuma delas. Vamos a questões bastante simples e práticas, né? O bater num filho. Será que o bater no filho é uma forma de educar e de limitar ou de corrigir comportamentos que nós achamos inadequados em nossos filhos? É muito possível que numa estatística vocês vejam que hoje em dia a grande maioria das pessoas não concorda que bater seja uma solução. Por quê? Porque hoje em dia isso é muito discutido no âmbito da psicologia, da psicanálise, e quais são as consequências que o ato de bater numa criança traz para o seu futuro. Eu, pessoalmente, nunca bati num filho, mas eu conheço muita gente que hoje em dia ainda defende que bater é necessário em determinadas circunstâncias e claro, dentro de um determinado limite, dar uma palmada no bumbum, na bunda, ou puxar uma orelha, e que aquilo possa trazer um limite um pouco mais forte para que a criança entenda que definitivamente não pode fazer aquilo. No entanto, é preciso a gente entender do ponto de vista emocional o que o ato de bater, que é uma violência física, traz como consequência a emoção desta criança ou desse adolescente para o seu futuro. Quais são as consequências? Pode ter a consequência de que ele aprende mais rapidamente a não fazer aquilo que é classificado como errado, mas o que isso vai fazer também, o que pode isso trazer de prejuízo para a emoção, a personalidade da criança e do jovem? É possível que ele ache que bater seja a solução para todos os conflitos que ele vai enfrentar na vida, e que assim ele vai, por exemplo, bater num colega porque ele achou que aquilo lá era errado e ele teve que corrigir a atitude do colega batendo nele, né? Então é importante que nós façamos essa reflexão para sabermos o que é, do ponto de vista da consequência, a melhor atitude. Assim também como castigar. Castigar é adequado ou inadequado? A prisão de um ladrão, por exemplo, é um castigo. É adequado ou inadequado? E para uma criança? Colocar a criança de castigo, trancada num quarto, para ela entender que o que ela fez está errado, tirar o brinquedo dela,
porque ela estava brincando demais, esquecendo de estudar, ou tirar a mesada para que ele não possa consumir as coisas que ele gosta e assim estabelecer um castigo, um limite para uma atitude que o pai ou a mãe achou correta. Mais uma vez, vamos falar sobre as consequências emocionais que um castigo traz e qual é a eficácia dessa ação de castigar uma criança ou um adolescente, um jovem. Muitos são contrários ao castigo. Eu diria uma boa parte dos pais hoje em dia acha que o ideal é argumentar, trazer o filho ou a filha para um diálogo, mostrando os prós e contras daquela atitude, mostrar que as consequências daquela atitude são danosas sobre um determinado ponto de vista, né? E mostrar que aquilo que ele está fazendo, na verdade, vai se converter no mal para os outros e, em consequência, para ele também. Outros já entendem que castigar é uma forma de tirar alguma coisa de bom para forçar a criança, o jovem ou adolescente a raciocinar sobre aquele problema. Há certo e errado? Não, não há certo e errado, porque ambos trazem prós e contras, né? Eu diria que, pessoalmente, eles trazem muito mais contras do que prós. Eu sou, pessoalmente, totalmente contra o bater e ao castigar. Eu prefiro o diálogo, prefiro a conversa onde se fala e se ouve, se entende argumentos e procura-se chegar a um bom senso de maneira a se construir uma personalidade melhor, mais forte, mais íntegra, mais ética, sem necessariamente recorrer a esses subterfúgios. Mas o impor limites é importante, certo? O impor limites é como nós acabamos de fazer, né? Falar. Impor limites é necessário para a criança não crescer como uma pessoa egoísta, que acha que pode fazer qualquer coisa, que não haverá uma reação da parte de todo mundo que a cerca. E, além do mais, ela sente que, ao ter um limite, ela está sendo amada porque os pais estão ali do lado dela para cuidar do seu crescimento, para cuidar da formação do seu caráter e da sua personalidade. Por outro lado, gente, a educação é uma via de duas mãos, ou se não é, precisa ser. Vamos pensar um pouco sobre o que é uma educação com a via de duas mãos. Significa dizer que não só os pais educam os filhos, como também é preciso admitir que os filhos também educam os pais. Precisamos quebrar este paradigma de que um jovem, uma criança, com toda a sua sabedoria, não possa ensinar alguma coisa importante para os mais velhos. É importante que o adulto, né, ele se coloque numa posição mais flexível de aceitar que, em muitos momentos, ele aprendeu com o mais novo, que ele absorveu um novo conhecimento, uma nova visão de vida, e dizer: ok, filho, ok, minha filha, tudo bem, aprendi com você, que legal, bacana, obrigado. Isso é uma sabedoria muito grande que pais precisam adquirir para serem cada vez pais melhores. E há uma grande diferença entre estar presente na vida dos nossos filhos e de interferir na vida dos nossos filhos. Estar presente é simplesmente acompanhar, é conversar, é dialogar, é orientar. No entanto, interferir não é a orientação mais adequada.